Bom, então agora nós vamos estar falando dos antibióticos que atuam onde? Atuam na parede celular. Como eu falei para vocês, nós não temos parede celular. Se eu não tenho parede celular, eles vão estar atuando numa estrutura presente apenas onde? No micro-organismo. Então, é um dos antibióticos mais seguros para ser utilizados. Tá bem? São os antibióticos beta-lactâmicos. Quem que se enquadra nesses antibióticos beta-lactâmicos? Ou seja, antibióticos que atuam inibindo a síntese da parede celular. São os beta-lactâmicos, ok? Depois eu tenho outros como a bastracina, a vancomicina, que se enquadram ali. Nos beta-lactâmicos, aí nós temos o quê? Nós temos as penicilinas, temos as cefalosporinas, carbapenemos, ou nós chamamos de carbapenem, e os monocarbânicos. Ok? Das penicilinas nós temos a amoxicilina, bem? A benzilpenicilina, penicilina V e assim sucessivamente. As cefalosporinas já surgiu em função do quê? Em função de algumas bactérias já terem resistência e para melhorar o espectro de ação e distribuição em determinados quadros infecciosos, ou seja, naqueles locais. Aí nós temos de primeira geração, vamos dar o exemplo a cefalexina e a cefadroxila, cefalotina. As de segunda geração, cefaclor. E as de terceira geração, nós vamos dar aqui, ó, a ceftriaxona injetável. Nós vamos abordar isso aqui com maiores detalhes, mas a gente já vai adiantando. As de terceira geração, elas vão ter o quê? Um espectro de ação, principalmente, não só para gram positivo, mas também para gram negativo. E uma penetração no sistema nervoso central com uma maior intensidade. Tá bem? E tem as de quarta geração, que é a cefipima. Bom, a nível ambulatorial, ou seja, a nível de farmácia, a gente vai lidar principalmente com isso aqui, ó. Deveria, né? A nível de farmácia. Apesar da a ceftriaxona hoje ser administrado também, né? Mas principalmente aqui. De terceira e quarta geração, nós vamos ver principalmente o quê? Hospital. Hospitalar. Tá bom? Os carbapenéns já são imipenem, os penem da vida são utilizados em caso de resistência. E onde que você tem a superbactéria? No hospital. Então, isso aqui principalmente hospitalar. Assim como os monocarbânicos. E eu tenho os auxiliares, auxiliam a ação dos beta-lactâmicos, são o quê? Os inibidores de beta-lactamase. Quem são eles? É o surbactam, tazobactam e o mais conhecido que é o ácido clavulônico. Daí a associação, amoxicilina mais ácido clavulônico. São quando eu tenho também um quadro de resistência. Então, vai se utilizar em associação com antibiótico. Eles não são antibióticos, eles são medicamentos que são utilizados para contornar a resistência. Tá bem? Então, os antibióticos que atuam na síntese da parede celular. Vamos falar principalmente dos beta-lactâmicos. Quem que são os beta-lactâmicos? São todos esses aqui, ó, penicilinas, cefalosporinas, carbapenéns, monocarbânicos. São os antibióticos beta-lactâmicos. Bom, então tá lá, beta-lactâmicos. Bom, e já sei que então que ele vai atuar gram positiva. Gram positivo está presente principalmente onde? Trato respiratório, não é isso? Infecções. Na pele, gram positivo. Tá bom? Tem uma parede celular mais espessa. Então tá aqui, ó. Gram positivo. O que ela diferencia da gram negativo? É a parede celular. É mais espessa. E ele vai atuar o quê? Diminuir a síntese dessa parede celular aqui. Ok? Lembrando também que os gram positivos também produzem enzimas. Que dão o quê? A resistência, né? Um dos mecanismos de resistência. Tá bom? Vamos entender então como é que é a síntese da parede celular. Então, primeiramente, ela sintetiza a unidade fundamental, ou seja, o tijolo, que é o acetilmurâmico.
ok? Ácido acetilmurâmico. Então tá aqui a molécula do ácido acetilmurâmico. Tá bem? Ela sintetiza isso primeiramente. Então tá lá. Ácido acetilmurâmico, então Mzinho aqui, ácido acetilmurâmico. Adiciona-se 2 alanina e aí forma a unidade fundamental, que é o tijolo. Ok? Ou ácido acetilmurâmico, ou tijolo básico. Certo? Posteriormente, o que é esse tijolo? Esse tijolo é transportado para fora através de um lipídio, de um transportador. A gente fala lipídio C55, mas na verdade é um transportador. Ele transporta. Aqui é a bactéria, tá? Aqui é intracelular, ou seja, dentro da bactéria. E aqui a parede dela. Então ela transporta essa unidade de tijolo para fora e vai anexando as unidades de tijolo, formando o quê? Formando a parede. Qual que é a unidade de tijolo? A unidade de tijolo é formada pelo ácido acetilmurâmico, acetilglicosamida e 2 alaninas. Glutamina e 2 alaninas. Forma a unidade de tijolo. Tá bem? Ou tijolo básico. Ok? Um lipídio. Então ele pega essa unidade de tijolo, okay? Pega essa unidade de tijolo e transporta para fora. Tá aqui, ó. Transportou para fora a unidade de tijolo. Aí essa unidade de tijolo é incorporada onde? Ela é incorporada junto com outros tijolos que está na parede. Então ele vai lá e incorpora. Esse tijolo vai lá e incorpora. Tá lá, mais um tijolinho incorporado. E vai formando o que? A parede celular. Tá bem? Então tá lá, acetilmurâmico mais a glicosamina e 2 alaninas formam a unidade de tijolo. Tudo bem? Tá lá, acetilmurâmico mais acetilglicosamina mais 2 alaninas formam a unidade de tijolo. Tudo bem? O lipídio, o que ele faz? Ele transporta do meio intracelular para a parede. Seria, abre aspas, né? Extra, né? Então ela vai lá e transporta. E aí incorporado o quê? Essa unidade de tijolo na parede celular. Olha lá. E vai formando o quê? A camada de peptidoglicano. Ou seja, a parede celular. Tá bom? Vamos lá, agora devagar e compassadamente. Então, ácido acetilmurâmico, mais a glicosamida, mais 2 alaninas, formam o quê? A unidade de tijolo. Ok? A acetilmurâmico mais a glicosamina, tá lá. Vai formando o quê? A unidade de tijolo. Formei a unidade de tijolo, o que que acontece? Quem que vai transportar? Eu tenho um transportador, que é chamado lipídio C55, que vai transportar essa unidade de tijolo do meio intracelular para o quê? A membrana, ó, membrana celular, para fora, ou seja, para o exterior, para a parede, ok? Então ele transporta a unidade de tijolo. Ele vai lá, libera a unidade de tijolo, aí tem uma enzima chamada transpeptidase. É uma enzima que incorpora essa unidade de tijolo onde? Na parede celular. Tudo bem? Aí o lipídio C55 ocorre um processo para ele normalmente de desfosforilação, então, ou seja, perde um fósforo, e ele vai lá pegar novamente outra unidade de tijolo. Vem, transporta, libera, aí a transpeptidase vai lá e incorpora. Desfosforila, vai lá de novo, pega a unidade de tijolo, fosforila novamente, ó, 2 fósforos, né? Fosforila, pega a unidade de tijolo e transporta, e assim vai acontecendo. Tá bom? Todo mundo entendeu isso aqui? Ok? Porque aqui eu já vou falar o mecanismo farmacodinâmico, tá bom? Qual que é o mecanismo farmacodinâmico, por exemplo, dos beta-lactâmicos? Eles interferem aqui, ó, nessa enzima, na transpeptidase.
Inibe essa enzima transpeptidase. Então, o tijolo não é incorporado na cadeia de peptidoglicano, ou seja, na parede. Ela impede isso aqui, que é o mecanismo básico do quê? Dos beta-lactâmicos. Bom, esse é um antibiótico que atua na parede. Já vamos aproveitar e vamos falar. Bacitracina é um segundo antibiótico. O que ele faz? Ele impede a desfosforilação. Então, se impede a desfosforilação, impede o quê? Que o lipídio vai lá e pegue nova unidade de tijolo. É um outro mecanismo de ação. Um outro mecanismo é a vancomicina. Ela impede a liberação do tijolo, ou seja, impede a liberação do tijolo. Então, o lipídio transporta, tem que ser liberado para a transpeptidase incorporar. Ele não libera. Aí fica todo mundo empatado, tanto o lipídio como a unidade de tijolo. Então, eu não consigo novamente sintetizar. Então, tá lá, vancomicina. E por último, eu tenho quem? Eu tenho a cicloserina. Ela impede a adição de duas alaninas. Ou seja, então forma um tijolo incompleto, não deixa adicionar. Então o tijolo veio meia boca. Então forma uma parede meia boca. Ou seja, uma parede celular incompleta. Tá certo? Então isso aqui é o quarto mecanismo de ação. Então na parede celular tem 4 mecanismos de ação. Um impedindo a transpeptidase, que é o beta-lactame, que é o principal e o mais utilizado. Impede a adição da unidade de tijolo na parede, na cadeia crescente de peptidoglicano. Eu tenho a bacitracina, que impede a desfosforilação do lipídio, ou seja, do transportador, ou seja, para a ação do transportador. Eu tenho a cicloserina, que impede a adição de duas alaninas, aí forma um tijolo incompleto. E tenho a vancomicina, que não deixa liberar o quê? A unidade de tijolo. São 4 mecanismos de ação aqui. Tá bom? Então tá lá, a penicilina, né, amplamente utilizada. Ela tem lá o anel beta-lactâmico, ok? Que dá essa ação antimicrobiana. E depois ela sofre os seus metabolismos, né? Aí tem as enzimas que degradam e formam o ácido penicilóico e o penicilolâmico, né? Sobre as ações. Qual que é o mecanismo de ação? Impedir o que? A transpeptidação. Como é que impede a transpeptidação? Inibindo a transpeptidase. Então tá lá. Inibe a enzima transpeptidase, que impede o quê? Que faz a incorporação da unidade de tijolo na cadeia crescente de peptidoglicano, ou seja, na parede celular. Então ela vai lá e inibe a transpeptidase. Ok? Então tá lá, ó. Penicilina, purina, bonitinho. E o que ela faz? Impede a incorporação da unidade de tijolo, consequentemente para. Existe um mecanismo secundário que diz que também há liberação de lisimas, mas o principal mecanismo de ação é esse aqui, ó, impedir a transpeptidase. Então não deixa incorporar a unidade de tijolo na parede celular. E aí, consequentemente, para a parede celular. Tá bem? E esses mecanismos secundários aqui diz que a liberação de enzimas que para a parede celular impede através da liberação de enzimas, que seriam as lisinas. Mas o principal mecanismo é esse aqui, ó, impedir a transpeptidase. Tá bom? As penicilinas podem ser classificadas como naturais, biosintéticas, semissintéticas, como a ampicilina e a amoxicilina, e as sintéticas. Tá bem? Aqui estão as dosagens e para quem a gente pode utilizar. Observem aqui, ó, a indicação: meningite, endocardite, gonorreia, sífilis, penicilina V, infecções da leve, trato respiratório, né? Ampicilina, meningite, amoxicilina, trato respiratório, amidalite, faringite, sinusite, laringite e assim sucessivamente. Se você observar, a grande parte são o quê? Gram positivos. Então tem um espectro mais para gram positivo e gram negativo, né? Mas principalmente o quê? Gram positivo. Gram positivo e gram negativo, mas mais gram positivo. Ou seja, infecções do trato respiratório. Tá bem? Aí quem descobriu, né, Fleng, com a foto original dos antibióticos beta-lactâmicos,
E ó, foi em 1928 e até hoje nós utilizamos as penicilinas e sara muitas infecções bacterianas, ou seja, cura, né, debela as infecções bacterianas. Então tá lá, as dosagens. Eu falo assim, eu vejo muitas vezes comentário em alguns grupos que o farmacêutico ele tem que prescrever. Bom, para ele prescrever, ele tem que saber então todos esses aspectos. Além disso, ele tem que saber as dosagens, porque não é 5 ml ou um comprimido de 106 horas, é dosagem em cima do quê? Unidade, quilograma, dia. Tá bem? Unidade, quilograma, dia. Amoxicilina, ó, é miligrama por quilograma, dia. Então, a criança, e aí vai sendo utilizado de acordo com o miligrama, com o peso da criança, o miligrama, dia. E aí você divide as doses. Então, quer prescrever, então tem que entender de dose. Se não dá subdose, não sara, não. Tá bom? Aí, também eu tenho aqui várias penicilinas, as que são mais por via parenteral. Parenteral a gente vai trabalhar mais a nível hospitalar, né? Então, o espectro, nós observamos então, principalmente o quê? Tem gram positivo e gram negativo, mas principalmente ela tem um bom espectro para gram positivo, tá bem? Agora, a carbapenicilina já tem um espectro para gram negativo, né? Então, aqui é ampicilina, tá bom? Quando se utiliza o ácido clavulônico, olha lá, ou ampicilina ou surbactam, quando eu tenho suspeita de resistência, tá bem? São as associações que utilizam as penicilinas associado com quem? Associado com inibidores enzimáticos. Quem são os inibidores enzimáticos? Ácido clavulônico, ou clavulonato de potássio, surbactam e o trazobactam. Tá bom? Farmacocinética, ela é bem absorvida pelo trato gastrointestinal, se distribui em todos os tecidos e líquidos orgânicos. Só no sistema nervoso central que ele vai penetrar as penicilinas, principalmente quando está inflamada. Depois vai diminuindo a sua penetração. Metabolizado no fígado e a excreção é renal. Todas as penicilinas. E aí eu tenho um subterfúgio também para aumentar o tempo de meia-vida, é o quê? A probenicida, né? Que diminui a excreção dela, por bloquear parcialmente. Aí eu tenho lá, às vezes eu utilizava na gonorreia, a ampicilina mais a probenicida, em dose única. Por quê? A probenicida diminuía a excreção, aumentava o quê? O tempo de meia-vida dela. Ela ficava mais tempo, conseguia destruir a bactéria, em dose única, né? Quando queria dose única. Hoje eu não uso mais isso. Bem? Então, ela é bem absorvida pelo trato gastrointestinal, distribui-se por todos os tecidos, metabolizado no fígado e a excreção o quê? Principalmente o quê? Renal. Tá bom? Não penetra no sistema nervoso central, a não ser que ela esteja inflamada. Se ela estiver inflamada, aí facilita a penetração. Caso contrário, eu tenho que estar trabalhando com outro beta-lactâmico, que são as cefalosporinas, de terceira e quarta geração. Então, aqui só mostrando um gráfico, mostrando as penicilinas e as meninges inflamadas. Quando está inflamada, aumenta a permeabilidade, ou seja, o que aumenta a permeabilidade? Ó, o vaso sanguíneo aumenta a permeabilidade. Se aumenta a permeabilidade, então é claro que o antibiótico vai conseguir penetrar onde? No sistema nervoso central, porque a permeabilidade está aumentada. Então ele chega lá no antibiótico, no sistema nervoso central e destrói o que? O micro-organismo. À medida que vai destruindo o micro-organismo, vai diminuindo a permeabilidade. Se vai diminuindo a permeabilidade, diminui o quê? A penetração. Então está mostrando, ó, no primeiro dia de tratamento, ó, consegui penetrar, certo? Adequadamente. Quinto dia, diminuiu ainda. 10º dia, aí já bem baixa. Por quê? Eu fui diminuindo o quê? A permeabilidade. Tá bem? E aí vai diminuindo a penetração. Uso clínicos, né, das penicilinas. É muito utilizado em pneumonia, nas ites, nas infecções respiratórias agudas, né? Pneumonia, otite, sinusite, faringite, laringite, infecções cutâneas, meningite, aparelho reprodutor também às vezes são utilizados, né? E endocardite bacteriana, né? Pode ser trabalhado. E alguns quadros de profilaxia, como eu dei o exemplo do Krupp, né? Da coqueluche. Reações adversas. A hipersensibilidade é bem marcante nesse grupo, tá bem?
A diarreia, porque desequilibra o trato gastrointestinal, microbiota, é comum isso aí. A nefrite seria quando utilizado em altas concentrações, mas é reversível, é só suspender, né? E aí tem uma neurotoxicidade, uma toxicidade hematológica, né? E a toxicidade cardiotônica, né? Mas principalmente o que? A hipersensibilidade é muito comum nesse quadro, certo? A insuficiência renal, como eu falei para você, ela é reversível, só basta suspensão do medicamento, né? Volta normalmente esse quadro aí, tá bom? Só que o choque anafilático pode matar, né? Pode matar. Por isso que não deve ser administrado na farmácia, porque a gente não tem todo esse suporte para reverter um choque anafilático, apenas para aumentar o tempo de socorro, tá bem? Então a hipersensibilidade é o problema mais intenso desse grupamento. E aí no choque anafilático, o que nós vamos estar trabalhando? Bom, adrenalina. Se tiver um choque, a adrenalina é a primeira escolha. Aqui estão as dosagens direitinho, né? Cada 10, 0,1, 0,2. Mas nós vamos deixar ela numa escadinha assim, ó. Adrenalina lá. Antes nós temos alguns fármacos que podem ser administrados. Como, por exemplo, um antistamínico, H1 injetável, associado com o quê? Com o corticoide. Um agonista beta-adrenérgico, como o fenoterol, para depois chegar onde? Para depois chegar na adrenalina. Tá bem? Então, para aumentar o tempo de socorro, eu trabalho com corticoide, a hidrocortisona, o antistamínico, a prometazina, broncodilatadores, o beta-adrenérgico, né? Vou colocar aqui o salbutamol, fenoterol e depois a adrenalina. Bom, então tá lá, o paciente começa a apresentar prurido, angiodema, rinite, estridor, antistamínico associado com corticoide. E vamos para o hospital. No meio que apresentou tosse, dispneia, broncodilatador, salbutamol ou fenoterol. Ok? E aí já apresentando efeitos cardiovasculares, aí vai trabalhar com adrenalina. Bem? Os inibidores de beta-lactamase. Quem são os inibidores de beta-lactamase? Bom, a penicilina às vezes é degradada por essa enzima que a bactéria às vezes produz. Vai lá e abre o anel beta-lactâmico. Ok? Se ele abre o anel, perde a atividade antimicrobiana. Tá bem? Perde o anel, perde a atividade antimicrobiana. Bom, para evitar isso, nós temos o quê? A associação da amoxicilina com ácido clavulônico. Então, a amoxicilina tem um anel beta-lactâmico, que tem ação o quê? Antimicrobiana. O ácido clavulônico também tem um anel beta-lactâmico, mas não tem ação antimicrobiana. Então, o que acontece com a bactéria? Ela vai lá, destrói o anel beta-lactâmico do ácido clavulônico e deixa livre a amoxicilina para desenvolver sua ação. Então, aqui está mostrando um gráfico entre número de bactérias e o tempo, né? Onde colocou-se, né? Apenas o ácido clavulônico, apenas a amoxicilina, apenas o ácido clavulônico. Observe que o crescimento bacteriano continuou. E aí, quando associou a amoxicilina com o ácido clavulônico, aí observe que diminuiu o número de bactérias. Ó. Diminuiu o número de bactérias. Mostrando que eu tenho aqui uma associação sinérgica, um sinergismo de ação. Tá bem? Um sinergismo de ação. Uma associação sinérgica. Por quê? Porque a bactéria, aqui nós estamos falando de bactérias resistentes, né? Bactérias resistentes. Esse exemplo aqui é Escherichia coli. Ela produz enzima. Que enzima? A beta-lactamase. Ase, enzima. Enzima que degrada o quê? O anel beta-lactâmico. Então eu adiciono, eu tento enganar a bactéria. Eu adiciono o quê? Adiciono a ela junto o ácido clavulônico, que tem o mesmo anel beta-lactâmico, ela vai atuar no anel do ácido clavulônico, deixando livre a amoxicilina com a sua ação antimicrobiana. Tá bem? Então eu tenho um sinergismo de ação. E aí alguns exemplos, né? Clavulin, Novamox, né? Clavulonato. Aí você tem todas as associações. Aí associação com Surbactam,
amoxicilina com surbactam, que é o Trifamox, surbactam com a cefalosporina, né? Aí você vê, ó, tazobactam também. Isso aqui você vai ver principalmente o que? A nível hospitalar, né? Hospitalar. De vez em quando a gente pega um surbactam com amoxicilina. Mas isso aqui nós vamos ver com muita frequência na farmácia. A amoxicilina com ácido clavulônico. Tá bem? Em caso de resistência. Então tá lá, ó. Amoxicilina com surbactam. Né? O mecanismo é esse, né? O mecanismo é esse. Vai lá e atua na beta-lactamase, né? Ou seja, a beta-lactamase atua no anel beta-lactame, deixando livre, né, a amoxicilina para desenvolver sua ação. Chegamos aqui então nas cefalosporinas, tá? Qual que é o mecanismo de ação da cefalosporina? O mesmo mecanismo das penicilinas, ou seja, inibindo a transpeptidase, ou seja, não deixa incorporar a unidade de tijolo na cadeia crescente lá, tá bem? Então tá lá. Não deixa, impede a transpeptidase, não impede a incorporação da unidade de tijolo, então. E o mecanismo secundário dele, mesmo mecanização. Tem o mesmo anel beta-lactâmico, que vai diferenciar são os radicais, tá bem? São os radicais aqui, que se alteram. A maioria penetra no sistema nervoso central, né? Perdão, não penetra no sistema nervoso central, exceto as de terceira e quarta geração. Vou colocar terceira e quarta geração. Então, ela tem boa distribuição, era bem absorvida, tem boa distribuição, é metabolizado também no fígado, e a excreção, aí nós vamos diferenciar. Parte é renal e parte o quê? Bile e fezes. Aí eu já sei que elas são mais lipossolúveis. E aí, as de terceira e quarta geração penetram mais no sistema nervoso central, pela sua lipossolubilidade, quando comparadas às penicilinas. Tá bem? Então, elas são classificadas entre primeira geração, segunda geração, terceira geração e quarta geração. As de terceira e quarta geração penetram onde? No sistema nervoso central, tratamento de meningite. Professor, por que surgiu de primeira, segunda, terceira e quarta geração? Qual que é o objetivo aqui? Primeiramente, diminuir o quadro de resistência, né? Vai surgindo resistência, vai mudando a molécula. Segundo, penetração e concentração em alguns tecidos. Certo? E o terceiro, ampliar o espectro. Tá bem? Espectro de ação. Então aqui nós pegamos principalmente gram positivo e depois chegamos aqui já na terceira e quarta, gram negativa e anaeróbios, né? Bactérias anaeróbias também. Então tá lá as dosagens, não vou me ater isso daqui. As utilizações dela, ó, trato respiratório, trato geniturinário, trato respiratório, infecções ginecológicas, amidalite, faringite, então são a utilização. Observe que é o mesmo praticamente das penicilinas. Tá bem? Ó. Faringite, amidalite, sinusite, infecções otorrinas, trato geniturinário. Reações adversas, o mesmo quadro. Reações de hipersensibilidade, não tem o mesmo anel? Então a hipersensibilidade é o que mais pega aqui nesse quadro também. Tá bom? Flebite, dor no local, mas principalmente a hipersensibilidade. Então tá lá. As de primeira geração, como por exemplo a cefazolina, ela tem boa penetração no tecido ósseo. Tá bem? A cefalexina, infecções do trato respiratório. Nós temos as de segunda geração, já tendo uma ação contra anaeróbios, especificamente lá, ó, a cefoxitina para anaeróbio, certo? E aumentando seu espectro. Bem absorvida aí, ó, e ativa contra beta-lactamase, ou seja, bactérias que apresentam um quadro de resistência. Então, como eu falei, eu altero as moléculas para contornar a resistência, melhorar a penetração, entendeu? E ampliar seu espectro de ação. E aí chegamos o quê? Na terceira geração,
terceira e quarta geração. Tem boa penetração no sistema nervoso central, ativa contra pseudomonas, né, bactérias gram-negativas, certo? Boa penetração no tecido ósseo, então aí você tem, e para anaeróbios também, então você tem a utilização de terceira e quarta geração. Beleza? Bom, outros beta-lactanos, porque os principais é penicilina e cefalosporinas. Aí depois nós temos os outros, são os monocarbantes e o carbapeném. Isso aqui é utilizado em quadros de resistência. E são infecções também utilizadas hospitalares, tá bom? Ok? Aí você tem lá imipenem, carbapenem, azetrionam, né? São os carbapenens e os monocarbânicos. Ok? Aí você vê, farmacocinéticos são utilizados, olha lá, infecções graves, não é infecçãozinha de amidalite, faringite, não, são infecções graves. Tem espectro de ação principalmente para produtores de beta-lactamase e pseudomonas, né? Que é uma das superbactérias, tá bom? Então tá lá, a indicação terapêutica. Infecções urinárias, pulmonares, ginecológicas, septicemia, osteoartrite, e aí vai. As reações adversas nós já sabemos. Todo antibiótico vai causar distúrbio gastrointestinal, principalmente se ele for de amplo espectro, tá bem? Ó, o imipenem não é absorvido por via oral, então só está disponível por via endovenosa. Se está por endovenosa, só por endovenosa, aí nós vamos pensar principalmente em hospital. Ok? Hospitalar. Espectro de ação, ó lá. Bacilos e cocos gram-positivos, gram-negativos e anaeróbios. Tá bem? Então, gram-positivo, gram-negativo e anaeróbio. Então, aumentei o espectro. Indicação, ó. Principalmente, ó, infecções multiresistentes. Então, aqui nós chamamos de superbactérias. Tá bem? Uso imipenens, carbapenens. Tá? Pós-operatório, assim sucessivamente. E aí, nós já falamos do carbapenens, são utilizados a nível hospitalar, em quadro de resistência, no caso de superbactéria. Chegamos em dois antibióticos aqui, beta-lactanos, chamados bacitracina. Olha lá. O que a bacitracina faz? Impede a desfosforilação. Não deixa o lipídio perder o seu fósforo. Você não perde o fósforo. Consequentemente, não consegue fazer esse transporte. Vai lá, pega a unidade de tijolo, vai lá e pega a unidade de tijolo, vai lá e pega a unidade de tijolo. Então, para aqui. Tá bem? É a bacitracina. Ela é ativa, né? Principalmente... Ah, só um detalhe. Vamos falar um pouquinho da bacitracina. Ela tem baixa absorção e ela é nefrotóxica. Se é nefrotóxica, seu uso, baixa absorção e ela é nefrotóxica, o que seu uso veio? Seu uso veio apenas a nível tópico. Então, se a gente tem um uso desse antibiótico atua na parede celular, que é a bacitracina, mas como ela tem baixa absorção e ela é nefrotóxica, seu uso ficou restrito apenas ao uso tópico. Tá bem? Por isso nós temos aí as pomadinhas para curativo, né? Neomicina com bacitracina. A bacitracina atua na parede, tá bem? Bom, e aí eu tenho a vancomicina. A vancomicina, ela... A vancomicina, ela é a nível hospitalar também, tá joia? Ela tem um espectro para gram positivo, tá bem? Para anaeróbios, mas seu uso é restrito também a nível hospitalar. Ela é administrada por via parenteral, tá bem? Metabolizado no fígado, excreção renal, causa flebite no local da aplicação, ou seja, inflama o vaso, rubor, calafrio e pode desencadear febre. Tá bem? Do mesmo jeito que as penicilinas, não penetra, a não ser que sejam inflamados, né? Mas seu uso se restringe apenas o quê? A nível hospitalar.
Tudo bem, pessoal? Tranquilo aqui? Sim. Vamos fazer um intervalinho, cafezinho, já voltamos?